Bom dia a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer a Deus por Ele ter me capacitado a estar aqui. E agradecer a todos vocês também, porque é sempre muito importante a gente estar compartilhando algo que a gente crê e que a gente trabalha no nosso dia a dia com isso, né? Então, apresentando um pouquinho da Roga, né? A Roga é uma construtora incorporadora, que ela está situada em Joinville, e ela constrói cerca de 350 mil metros quadrados anualmente. Ela atua num raio de até 200 quilômetros da central, que é Joinville, então a gente acaba construindo nessas cidades que estão citadas aí, vai até a região metropolitana de Florianópolis, fica Jaraguá, litoral norte de Santa Catarina. A empresa é pautada em duas grandes divisões de produtos, e isso por si só já traz uma grande complexidade para o nosso processo, porque nós temos que trabalhar sempre com duas visões, dois tipos de mercados do ramo imobiliário. A primeira delas é uma linha que vai distribuir seus produtos dentro de um processo construtivo industrializado, que é a RES. E aí seus subprodutos vão passar por um processo de fabricação nosso. A linha REP, ela é uma linha mais personalizada, ela tem, então, um padrão um pouquinho mais aberto, né, de personalização, e são os produtos que normalmente são aplicados no nosso litoral. A nossa linha do tempo de BIM, ela começou lá em 2015, quando a gente começou a utilizar os modelos, e aí, passando por todas as dificuldades daquele momento, falta de um número de fornecedores adequado, falta de difusão, vamos dizer assim, de conhecimento, usos de tipos de software. Então, a gente passou por tudo aquilo. Em 2019, a gente já teve aí uma primeira grande evolução, que foi um primeiro BEP orientando o desenvolvimento de um projeto em BIM dentro da nossa empresa. Em 2020, com a parceria da Vista, inclusive, a gente teve o início de uma implantação massiva de BIM, onde a gente começou a atacar várias áreas dentro da empresa nessa implantação. A segunda onda de BIM, ela trouxe também um outro horizonte, onde a gente conseguiu atacar quase na totalidade de um projeto o campo da modelagem, e sempre visando a informação. Em 2022, uma série de eventos assim do BIM dentro da nossa empresa. A gente se tornou uma afiliada ao BIM Forum Brasil, massivamente a nossa modelagem dentro de todas as disciplinas que compõem o projeto. A gente começou a mexer fortemente com a automação das checagens dentro da empresa, voltadas a projetos também. A extração dos quantitativos hoje são todas em modelos, né? Lógico que o modelo pode fornecer também de informação e dados para isso. E todos os estudos de potencial construtivo nosso hoje para aquisição de terrenos são modelados, inclusive. Tá? E também a gente começou a mexer com gestão de conhecimento, que a gente viu que era necessário, e inclusive hoje a gente tem alguns resultados disso, e começamos também a nossa terceira onda de implementação em BIM. Os grandes números nossos, hoje, são a nossa maturidade, que ela é medida pela metodologia da Penn State. Nós temos, então, evoluído de 24 lá no diagnóstico em 2020, e aí evoluindo para 32, 50 em 2022, e o nosso alvo em 2023 é chegar em 61. Para quem conhece essa metodologia, ela é pautada em vários pilares de medição. Pessoas, tecnologia, infraestrutura. E a gente tem tentado andar em todos eles. E não é fácil chegar nesse número, gente. Essa evolução não tem sido tão simples de ser feita. Hoje a gente tem mais de 55 edifícios que estão sendo projetados em BIM, que são ativos no momento. Isso dá cerca de mais de 1.000 modelos sendo feitos, né, contando todas as disciplinas desses edifícios. Tem mais de 70 escritórios que atendem a gente projetando em BIM. A gente tem hoje na nossa academia mais de 50 alunos e 7 cursos ativos no que a gente chama de Virtual BIM Academy, que é o nosso programa de BIM, inclusive. Nós temos hoje como biblioteca de uso no Solibri mais de 160 regras que medem a qualidade do nosso modelo, desde informação, desde geometria, a união dessas disciplinas, inclusive. E hoje, na Roga, são cerca de 150 pessoas que são envolvidas com BIM e mais de 15 áreas que atuam diretamente com isso. E para que a gente usa esses modelos, então? Para fazer estudo de viabilidade, captação de terreno, projetos, coordenação, e por aí vai. São vários usos em que a gente torna o uso do modelo como a base, a chave para isso acontecer. E a gente tem, então, um tema, vamos dizer assim, um lema. O lema da empresa é melhorar o habitat humano. Nosso lema de BIM é construir virtualmente, melhorando o habitat humano, muito antes da entrega das chaves. Ou seja, a gente alinhou o nosso programa à própria estratégia da empresa. Se a empresa é assim, o nosso BIM vai ter que ser assim também. E a chave para tudo isso, que a gente joga de valor, vamos dizer assim, para a nossa empresa no uso BIM,
é que os modelos são a chave disso. As pessoas são a chave disso. E aqui um videozinho na direita abaixo da nossa central de educação, que é hoje disseminada internamente e que a gente está preparando para levar para os nossos fornecedores para que a gente consiga padronizar os usos de BIM para a gente mesmo, para benefício nosso também. Então, todas as dificuldades que a gente enfrenta ao longo do tempo, a gente está tentando atender dessa maneira. Essa é a Roga e esse é o BIM da Roga, pessoal. Obrigado. Obrigado, Luiz. Maiara, por favor, faça a sua contribuição aí. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Meu nome é Maiara, eu sou gerente de projetos na Rotas Construtora Incorporadora, uma empresa sediada em Curitiba. Hoje nós trabalhamos com uma equipe BIM interna, nossa área de projetos formada por 5 pessoas e mais um suporte da nossa equipe de arquitetura. Temos projetistas contratados terceirizados e para alguns projetos nós fazemos um trabalho de gerenciamento externo através da contratação de gerenciadoras. O case que eu trago aqui de resultados foi feito em parceria com a BBM Gerenciadora. Vou mostrar alguns gráficos mais adiante. Os usos de BIM que nós praticamos hoje na Rotas, coordenação e compatibilização, documentação, extração de quantitativos preliminares e também auditoria de modelos. E o principal resultado que a gente traz hoje, para compartilhar aqui com vocês, é o quanto a contratação de um gerenciamento externo pode promover a visualização e a rastreabilidade de todos os dados e as informações compartilhadas durante o processo de desenvolvimento de projetos. Nosso maior desafio, com certeza, a antecipação da tomada de decisão, e a gente tem notado que isso se torna muito evidente na medida em que a gente vem evoluindo com o ajuste dos processos BIM. E como perspectivas para o futuro, então, a gente acredita muito na melhoria da previsibilidade de custos, de cenários, a gente fomenta muito a colaboração entre os envolvidos, então nós, como contratantes, temos um papel fundamental nisso, e com certeza a melhoria da qualidade de dados, não só geométricos, como dados informacionais. E aqui eu trouxe alguns gráficos para a gente poder discutir uns resultados. Então, os gráficos do lado esquerdo, eles comparam as issues por tipo, então os tipos de problema que a gente tem no projeto, e os gráficos à direita comparam as issues por fase de projeto. O que nós conseguimos identificar nos gráficos à esquerda? O projeto do gráfico superior, ele foi um projeto que nós entramos com gerenciamento BIM em etapa de anteprojeto, e o projeto 2 nós entramos em pré-executivo. O que a gente nota? Que no projeto 1 a gente conseguiu ter uma maior variabilidade de tipos de problemas que nós identificamos no projeto, justamente por ter conseguido ingressar com essa antecipação. O projeto 2, em contrapartida, ele tem mais de 80% dos problemas identificados só e somente como conflitos de projeto, conflito de modelo, ou seja, a gente perdeu a chance de ter algumas oportunidades, inclusive até de discussão de ações em relação ao impacto financeiro. Os gráficos à direita, eles comparam os problemas de projeto por fase de projeto, e aí nós vemos uma proporcionalidade entre os dois gráficos que denotam que a etapa logo posterior ao início da gerenciadora fazendo esse trabalho conosco, ela despendeu muita energia, que está refletido pela quantidade de problemas identificados, na casa dos 70%, que é a maior fatia dos dois gráficos. Depois da primeira etapa que a gerenciadora entrou conosco, organizando a filosofia BIM dentro do processo de projetos, nós podemos notar uma evolução muito mais fluida assim, no processo de troca de informações e identificação também de problemas dos nossos projetos. E para finalizar, nesse slide a gente trouxe também um comparativo de status dessas issues, desses problemas, o quanto a gente consegue resolvê-los ao longo do processo de projetos. Nos dois gráficos à esquerda, o que nós podemos ver? A predominância da tonalidade azul claro no gráfico superior, ela mostra que nós temos muitas discussões em aberto, ocasionadas pela entrada antecipada desse processo de gerenciamento e que os principais problemas em relação à arquitetura e estrutura, que são as duas primeiras colunas em azul escuro, mostram quanto a gente conseguiu já resolver estes problemas numa etapa inicial do projeto, o que é fundamental para prevenir surpresas e problemas difíceis de serem resolvidos em etapas posteriores. Já o gráfico inferior mostra que a gente tem uma boa parte das discussões já resolvidas no projeto 2, em contrapartida a gente ainda carrega algumas indefinições de arquitetura e estrutura, justamente porque o nosso processo de gerenciamento junto à gerenciadora começou numa etapa de pré-executivo, que é uma etapa um pouquinho mais avançada.
E isso também pode ser ilustrado pelos 2 gráficos ao lado direito, que a gente consegue ver que num processo em que a gente iniciou toda a organização processual BIM, desde etapas anteriores, desde o nosso anteprojeto, a gente consegue evoluir a etapa, encerrar os problemas da etapa e seguir para a próxima etapa. Então, a gente consegue ver que a etapa de anteprojeto e a primeira etapa de pré-executiva, ela tem uma predominância dos problemas resolvidos, né, que na legenda é o azul escuro. E o segundo gráfico, à direita inferior, mostra que no projeto que a gente entrou um pouquinho posterior, a gente ainda teve algumas, né, dificuldades de problemas no meio do caminho. Então, fechando, né, o nosso case, a nossa maior contribuição aqui é que, sim, a entrada de um gerenciamento BIM terceirizado ele pode trazer muitos benefícios e aumentar muitas oportunidades. E quanto mais cedo a gente ingressar com o processo, né, de organização BIM, melhores os nossos ganhos. Muito obrigada a todos. Obrigado, Mayara. Vamos convidar agora a Miriador, figura bastante conhecida aí no meio, para a sua contribuição. Obrigado, Miriam. Bom dia a todos. Obrigada, Rogério. Meu nome é Miriam Ador. Eu sou sócia-diretora da empresa Ador Associados há 30 anos, empresa especialista na área de gerenciamento, coordenação e projeto de vedações. E a gente está nessa jornada BIM aí há 16 anos, desde 2007. Quando o Toledo me pediu para a gente montar essa apresentação, ele pediu que tivesse um foco diferente, né, uma vez que a gente já tem construtor e as outras experiências aqui na mesa. Então, eu resolvi trazer a experiência que a gente teve com um hotel em Portugal. A gente foi contratado por um escritório português para fazer o desenvolvimento desse projeto. E foi um grande desafio, porque a gente foi contactado por eles em dezembro, onde a gente sabe que tem a janela Natal, Réveillon, todos param, tal, e a gente tinha 3 meses para desenvolver todo esse modelo, e foi um modelo que partiu de documentação 2D, e a gente foi nesses 3 meses até a finalização do modelo executivo. Tá? Para esse projeto, a gente usou principalmente os usos do BIM, né? Foi a modelagem autoral, já veio de Portugal, então em Portugal trabalharam 2 arquitetos e um BIM manager, e aqui no Brasil, na nossa equipe, trabalhou um BIM manager, 3 arquitetos e um estagiário. Tudo isso rodando nesses 3 meses. Foi um trabalho de bastante intensidade, mas muito produtivo. A gente teve como uso do BIM principal a autoria, o desenvolvimento do projeto, a coordenação e a compatibilização 3D, o design review e a parte também de quantificação e controle de custos. Tá? Nesse projeto, a gente usou um sistema fechado, já veio lá de Portugal essa exigência, tá? Que foi Autodesk, a gente trabalhou com Revit e também com o CDE da Autodesk, e 100% da documentação, 100% foi extraída do modelo e 100% em BIM. A gente não tinha autorização para fazer nenhuma linha que não fosse em objeto modelado. Tá? A gente trabalhou muito com parametrização, tanto de tipo ou instância dos objetos. Essa parametrização ela estava toda dentro de um Keynote. Esse Keynote foi construído pela gente, juntamente com os portugueses, e quando não existia, né, muitas vezes não existia, ainda tem a questão da língua, né, betão, no concreto e vários outros tipos de diferenças que a gente encontra na nossa língua Brasil com Portugal. Tá? A gente não seguiu uma linha pré-executiva, executivo, liberado para obra, etc. A gente tinha fluxo, né, de postagem do modelo através do CDE. A gente usou o Construction Cloud, dentro do Construction Cloud, o BIM Collaborate, para poder fazer toda essa parte da colaboração e compatibilização. Todas as equipes tinham um Project Browser, que nem vocês estão vendo ali em cima. Tá? A gente trabalhava em WIP, que é Work in Progress, depois a gente passava para a coordenação e depois para o Publish. Quando entrava no Publish, já era um documento público que ia para o CDE, que todo mundo podia trabalhar em cima desse documento. Dentro do nosso escritório, a gente trabalhava em WIP,
com várias pessoas, inclusive outros arquitetos. A gente está trabalhando quase 100% remoto, então a gente tem o nosso servidor no escritório, os computadores ficam trabalhando sozinhos, enfim, muita gente está passando isso aqui no pós-pandemia. Os principais desafios, né, enfrentados foi o tempo, o prazo, né, 3 meses para desenvolver tudo isso, entender como esses portugueses trabalhavam e como a gente se enquadrava nesse keynote. Muitas definições ainda por parte deles eram importantes, porque a gente não tinha tempo. Um cliente contratante do hotel era muito, muito, muito exigente. Então, qualquer alteração que viesse nesse ciclo, né, toda semana a gente postava nosso modelo sexta-feira de arquitetura, né, daí tinha segunda-feira estrutura, hidráulica, elétrica e ar-condicionado, terça-feira, e assim todo mundo ia. Não necessariamente você precisava responder todas as questões naquele dia, mas você precisava estar com elas em andamento, tá? O que a gente precisa melhorar aqui para o futuro e aqui de Brasil? A gente precisa olhar para essa questão do CDE, para a gente trabalhar num ambiente comum de dados e trabalhar, vai acabar meu tempo, e melhorar essa questão das entregas do modelo e colocar o pé definitivamente no BIM, de fato, para a gente poder fazer os trabalhos colaborativos, paramétricos e interoperáveis, e não simplesmente só fazer uma plataforma. Obrigada. Obrigado, Miriam. Vamos chamar agora o Pedro, da MRV. Pedro, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu sou o Pedro, eu sou gestor do Núcleo BIM da MRV. O Núcleo BIM é uma área dedicada da MRV. São 13 pessoas hoje que respondem para a área de planejamento e controle, mas a gente está dentro da diretoria de orçamentos, projetos e custo. Tá? O BIM na MRV tem 8 anos de implantação. Eu estou lá na MRV há 2 anos e meio, então esse histórico todo é muito mais de informação, tá? Mas espero passar um pouquinho para vocês aqui. Nesses 8 anos, a gente desenvolveu mais de 1000 projetos, tá? Então a gente tem um volume muito grande, a própria característica do nosso produto ajuda nisso, tá? Nesse período, mais de 70 projetistas envolvidos, projetistas externos, e a gente também projeta internamente algumas disciplinas. Então, com isso, algo em torno de 2.000 pessoas envolvidas em toda essa implementação de BIM. Então, a gente tem um volume considerável nessa implantação. Usos BIM mais comuns que a gente faz. Modelagem, então a gente modela arquitetura, estrutural, instalações e terraplenagem. A gente gasta muita energia com automações multidisciplinares, tá? Então é algo que a gente tem equipe dedicada para isso. A gente faz uso de um CDE, a gente migrou, inclusive, esse ano para um CDE novo que a gente está usando, então é bem recente essa questão. E a gente também investe muito em automações de validação de modelos e de códigos. Tá? Então, a gente tem mais de 130 itens checados via code ou model checking. Tá? A gente faz coordenação espacial, então vocês vão ver até um videozinho aqui mais para frente. E em 2022 a gente evoluiu muito, não porque a gente já não fazia, mas porque a gente também evoluiu muito em automação no 4D. Então, hoje a gente usa automação para gerar cronogramas, gerar cenários mais rápidos, e isso fez com que a gente conseguisse escalar muito o 4D em 2022. E, por fim, no uso de orçamentação, a gente algo que é uma bandeira que a gente quer levantar agora em 2023, que é expandir um pouco mais isso, mas hoje a gente fica mais na parte de extração de quantitativos. Alguns números relevantes aí, né? Então, em 2022 a gente teve 42.000 horas economizadas na modelagem via plugins. A gente tem mais de 60 plugins modelados, desenvolvidos por essa equipe interna. Como eu falei, 130 itens que a gente checa nos modelos. Na parte de extração de quantitativos, a gente já vê um ganho relevante no levantamento, né, no tempo dedicado para esse levantamento. E, como eu falei, com o uso de automação no 4D, a gente evoluiu muito nesse tempo dedicado à geração de cenários.
Eu acho que de desafios ou pontos-chave aí que acho importante falar. BIM é uma mudança cultural, né? Então o envolvimento da liderança ele foi e é muito importante em todo esse processo. O desenvolvimento de projetistas, tanto internos quanto externos, eu acho que a gente pode até falar um pouquinho mais depois sobre isso aqui, mas acho bem relevante. Sobre curto prazo, que a gente vê de BIM. Consolidação, então, nesse uso de orçamentação, é algo que a gente quer focar muito agora em 23. E, com isso tudo, né, com todas essas ferramentas que eu falei aqui, redução do prazo de projetos, com o novo CDE, estimular a colaboração e, até para aproveitar um pouco do nosso volume, a gente tem planos de, com o uso desse CDE, estruturação dos nossos dados, a gente conseguir usar dados em massa para talvez fazer alguma implementação de machine learning ou algo do tipo, mas isso aí falando um pouco mais de futuro. Acho que agora eu tenho só 2 videozinhos rápidos aqui. Tem como dar play aí, por favor, gente? Se eu conseguir aqui, vamos ver. Acho que eu que passei aqui, né? Eu não estou passando aqui, não. Aí é só um videozinho do nosso processo de compatibilização, né? Então, todas os clashes, as issues são documentadas em modelo, ficam disponíveis para todos via CDE, e a gente marca, inclusive, os projetistas responsáveis pela solução dessas issues. E o próximo vídeo, se puder dar play também, já que o nosso tempo está esgotado, ele é rapidinho, mas basicamente é a comparação de 2 cenários. Então, esses cenários, como eu falei, foram gerados via automação, e a gente compara estratégias distintas de execução de uma obra. A gente modela layout do canteiro, equipamentos, e a gente consegue, muito antes do início da obra, tomar esse tipo de decisão de qual cenário é melhor. Nesse caso aí, a gente tinha um cenário menor e a gente optou por ele. Acho que é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Pedro. Agora vamos chamar a Priscila Soto, da MPD Engenharia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Rogério, pela participação. Sou a Priscila, gerente de projetos, e hoje de BIM também dentro da empresa. E a MPD é uma empresa de incorporação e construtora, então nos dá o cenário de contratante e contratada. E, com certeza, isso é uma característica bem interessante de ser desenvolvida, que sempre quando o contratante, esse desenvolvimento do BIM é muito mais fácil, muito mais efetivo, porque a gente tem o domínio da informação e do cenário. Então, isso nos cabe fazer. Como contratada, isso acaba muitas vezes dependendo do cliente ou de alguma outra atuação e nos dá um desafio maior nesse sentido. Mas falando, então, a principal atuação nossa que eu vou dizer de BIM é mais como contratante, como incorporação. Então, nossa implementação começou lá em 2013, onde quase nem tinham projetistas que desenvolviam e modelavam em BIM, ou os que tinham era muito caro, muito tempo. Então, os que nos forçou a começar uma modelagem interna, que não é o nosso cenário. E aí, de lá até 2018, quando a gente conseguiu efetivamente contratar os projetistas em modelagem, a gente teve muitos desafios nesse período. Pela modelagem interna, achamos uma empresa terceira que modelava, e depois optamos realmente em começar a desenvolver os nossos parceiros projetistas, que a MPD acredita muito nessa parceria com os projetistas. E aí foi quando a gente começou a estimular o mercado, os nossos projetistas, a também entrarem no desenvolvimento de BIM. Até pagamos uma implantação em escritórios parceiros nossos para nos auxiliar, e foi também o que nos deu o prêmio BIM Sinduscom, que foi para a gente um momento muito importante dentro da empresa, que foi quando realmente a empresa viu o benefício e a principal atuação e a importância do BIM para o mercado. E aí, de 17, 18 até hoje, a gente vem testando várias coisas, trabalho colaborativo,
code checking, automação, modelagem interna, modelagem externa, vários cenários para a gente conseguir realmente esse desenvolvimento. Em 2020 foi quando a gente se associou ao BIM Fora Brasil, e em 2022 foi quando realmente a gente criou um núcleo BIM dentro da empresa, que até então a gente sempre acreditou muito do desenvolvimento de cada departamento usando o BIM. E, certo ou errado, a gente só tomou essa decisão em 22 de criar o núcleo BIM dentro da empresa, que é formado por 3 pessoas, que também é um desafio bem grande. Sou eu, a Lígia e o Vinícius, que também estão aqui. Mas, com isso, a gente fomenta muito a questão da cultura e da mudança cultural dentro da empresa, que a gente precisa bater muito nessa tecla e lembrar que as pessoas que elas precisam se desenvolver e que o BIM, a MPD acredita muito que o BIM tem que fazer parte do nosso processo, do processo de cada área, e não ser um núcleo BIM que toque isso, mas sim cada área usar e colocar o BIM dentro do seu fluxo efetivamente. Então, a gente criou uma comunidade BIM, que é uma comunidade espontânea dentro da empresa, onde a gente chamou as pessoas para participar, hoje a gente está com 33 pessoas na comunidade, mas que o intuito é esse, é capacitar, é passar informação, é desenvolver e fazer com que as pessoas se desenvolvam dentro das suas próprias áreas. Aí, os nossos usos, a modelagem autoral e a documentação, que é tudo externo, coordenação espacial, coordenação e compatibilização em BIM, extração de quantidades, o planejamento, o estudo logístico, a captura de realidade, junto com os registros de as-built, o BIM na obra, visualização, troca com fornecedores, estudo de cenários, a gente tem usado bastante na obra, e a realidade aumentada, que também a gente tem entregue nos manuais dos proprietários. Os nossos resultados é a melhora de compatibilização de projeto, redução de tempo de extração de quantidade, o desenvolvimento do mercado, né, junto aos nossos parceiros e projetistas, a acurácia no cronograma físico da obra e a imagem para a empresa também, da empresa perante o mercado, né? E os nossos desafios. O principal desafio que a gente bate muito na tecla lá dentro é a mudança de cultura mesmo, as pessoas entenderem, e não só as pessoas conhecem, sabem e acreditam no BIM, mas entender que a hora que começa a fazer efetivamente, ela vai ter muitos desafios, ela tem que mudar o mindset, mudar a cultura, mudar muitas vezes a maneira que faz, para conseguir que isso seja efetivo dentro da área. Então, isso é um desafio muito grande, porque muitas vezes as pessoas acreditam que vai apertar um botão e vai estar tudo pronto, e não é exatamente assim. A gente tem bastante desafio quando começa a implementar em alguma área ou em algum projetista. E o engajamento das equipes, a aderência entre pessoas e o aumento dos prazos e custos de projeto, que foi um desafio muito grande. E as nossas perspectivas é ampliar a aplicação das obras de terceiro, então, como construtora, e aumentar os usos de BIM dentro da empresa. Segurança, estimativa de custo, estudos de engenharia de valor também. E é isso. Obrigado, Priscila. Bom, pessoal, vamos para o que interessa, que são perguntas e questionamentos aqui do nosso público e nossos. Vou começar pelo Luiz, que foi o primeiro a se apresentar. Bom, Luiz, você falou em um número de 70 escritórios trabalhando em BIM e 1.000 projetos, 1.000 modelos ativos, né? O desafio que eu entendo que muitas empresas passam não é só começar o BIM, né? É você subir a maturidade e manter a qualidade, né? Fala um pouquinho, né, desse desafio com essa quantidade, essa dinâmica e heterogeneidade e maturidade dos próprios fornecedores, né? Se você puder falar um pouquinho. Bom, tanto na nossa apresentação como de cada colega que também foi citado o fator pessoas, né? Se eu puder colocar como 4 fatores chave para nós, seriam sim processos, sim políticas, e também poderia abordar a questão tecnológica. E tudo isso vem por aspectos de análise, por aspectos que vão chegar e construir uma solução que você possa utilizar. Mas pessoas não é tão fácil assim. Tudo que você puder aprender sobre pessoas, você vai descobrir que com uma nova pessoa diferente no seu time, você vai ter que aprender de novo, porque ela é diferente. Então, essa mudança cultural, ela não é nada fácil, não é nada, vamos dizer assim, bonita de ser feita. Eu costumo dizer que
tocar violão é legal, mas aprender não é. Então, você passar por esse processo é, sim, algo desafiador. E a gente tem buscado algumas maneiras de fazer isso que vem dando os resultados que a gente busca, tanto no campo da padronização desse conhecimento, quanto no campo da padronização do próprio produto que é entregue a nós e que é checado por nós também. Então, o fato da gente ter começado as táticas de partir de nós, por exemplo, um padrão de regras, um padrão de checagem, um padrão de conhecimento e detenção, principalmente das decisões em cima de um processo de projeto, ajuda muito já. Porque parte da Roga em saber demandar também. Então, muda a nossa maneira de contratar, muda a nossa maneira de esperar um produto ou até de demandá-lo. No campo de vista de quem está fora da Roga, mas fornece para a Roga, a gente entende que ele, sim, é um braço nosso. Sendo um braço nosso, eu preciso também me preocupar com esse mercado. Não adianta a gente fechar os olhos e achar que o mercado está sendo preparado para trabalhar tanto num BIM de um nível que a gente espera, porque tem, sim, defasagens a serem cumpridas, ou também num nível não, mas numas necessidades que são nossas, inclusive. Então, sim, a gente precisa olhar para isso, e hoje a Roga tem investido muito nessa gestão de conhecimento, montando uma universidade corporativa a nível de atendimento interno e externo, inclusive, né? Definindo suas trilhas, definindo o que precisa ser dito, qual é o DNA que precisa ser exposto nisso. E esse trabalho ele é grande, mas a gente espera que ele dê um resultado grande, um retorno grande também. E o fato da gente olhar para a BIM de uma maneira de estratégia mesmo, e não só tática, não só de uso, também coloca a gente em sempre ter que olhar para cima e para baixo. O que eu preciso botar de um número que demonstre ganhos para a própria empresa, porque a empresa não deixou de ser um negócio, porque eu estou usando BIM, e o que eu preciso também colocar na ponta da linha para produzir, para chegar no campo essa informação, para que ela nasça, seja checada e chegue em usos coerentes, principalmente. Então, isso sim passa pela educação, passa por uma transformação da empresa, transformação de pessoas, e aí sim o aporte dos processos, das políticas que a gente vem refazendo para que isso seja efetivo na nossa empresa e fique claro para todo mundo. Porque se você não tiver clareza, o processo já é bem complexo. Então, faltou clareza, você vai perder a aderência também. Então, é tudo isso que a gente tem usado para conseguir comportar tudo isso, esse número, esse volume de projetos, esse volume de modelos, esse volume de fornecedores também. Muito bem. Maiara, não é porque a empresa é menor que é mais fácil de fazer o BIM, acredito eu, né? Porque existem vários preceitos, né? Muita gente quer implantar o BIM, mas sem mudar o jeito de fazer, né? Então, você tocou em uma questão que é muito impactante, né, quando a gente tenta implantar uma nova cultura, etc. Fala um pouquinho dessa questão da antecipação de decisões, da facilidade ou dificuldade de realmente impor um novo modelo dentro de uma empresa que já vem caminhando, mesmo que ela não seja tão grande quanto uma MRV, maior da América Latina, mas acredito que o desafio também não seja pequeno, né? Com certeza. Há barreiras que acontecem em toda empresa, independente do tamanho da estrutura organizacional, né? A principal barreira, o Luiz bem comentou, é cultural. Então, algo que a gente precisa ter muito forte é, de fato, uma alta gestão que compre a ideia, que esteja engajada na causa, que entenda os benefícios a médio e longo prazo, né? Hoje na Rotas, a gente tem uma estrutura sendo desenvolvida para isso, uma autogestão que compra a ideia e que entende que esses benefícios eles não vão acontecer, né, da noite para o dia, como bem foi colocado, vamos apertar um botão e vou extrair quantitativos, assim, isso não vai acontecer. Então, essa é a primeira barreira que eu acho que, uma vez vencida, a gente ganha muito em termos de fluidez no processo, né? E um outro ponto que eu acho bem relevante e que acho que vale para todos nós que somos contratantes e que queremos incorporar o BIM nas nossas rotinas, né? A gente consegue, sim, fazer através de um serviço de uma gerenciadora, um serviço terceirizado, mas tem uma responsabilidade que vai continuar sendo sempre nossa, que é a responsabilidade de nós entendermos, mapearmos e planejarmos os nossos processos. Porque o BIM ele não vai resolver os nossos problemas de processos. Na verdade, ele vai escancarar, né? Ele vai, aquilo que a gente talvez assim, vamos dar um jeitinho. Não, o BIM ele vai escancarar. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender onde a gente quer chegar, as nossas entradas, as nossas saídas e como que a gente vai fazer com que o processo do BIM, de fato, ele seja sustentável dentro dos nossos projetos, independente do tamanho do projeto, do tamanho do nosso núcleo BIM e da forma como nós contratamos os nossos fornecedores. Muito obrigado.
Bom, Miriam, você trouxe uma experiência interessante, né? Experiência internacional. Pode pegar aqui da Maiara. E, obviamente, temos aí diferenças culturais, apesar de falarmos, em teoria, a mesma língua, né? Mas tem questões que você mesmo apontou, a questão dos prazos, né? E, obviamente, a Ador não fez só esse empreendimento e está convivendo e coordenando projetos por Brasil afora. Fala um pouquinho dessa questão, né? Nós queremos implantar BIM, mas o prazo de projeto não muda. Como é que você vê essa dicotomia, né, da gente sempre querer mais do modelo e não mudar os prazos, né? Fala um pouquinho aí como é que você enxerga essa relação entre contratante e fornecedor aí. Bom, Rogério, obrigada pela pergunta. Realmente é uma dicotomia forte aí, a gente tem que ter um planejamento forte, a gente é especialista em fazer planejamento de projeto, na área de projeto, mas hoje foi falado bastante aqui, principalmente na abertura, pelo colega do Medic, sobre capacitação, e aqui também a palavra capacitação em pessoas apareceu muito, né? Então, a gente tem que pensar que nós, enquanto projetistas, né, eu trabalho na área de projeto, vocês na área de execução, estamos nos capacitando, estamos procurando sempre evoluir, e o BIM ainda é um processo que tem muita evolução ainda para ocorrer, com toda essa parte de inteligência artificial e tudo o que vai acontecer. E os nossos clientes contratantes, como que eles estão? Né? Então, eles também precisam se capacitar e também precisam ter um olhar focado para isso. Tá? Isso vai mudar toda a dinâmica do mercado. Então, como eu falei, no exemplo que eu apresentei, a gente não teve mais essa sequência, né, de estudo preliminar, pré-executivo, executivo e tal. Isso, obviamente, dentro do Brasil, nós temos uma norma brasileira que regulamenta esse tipo de processo, mas isso está muito vinculado ao baseado em papel, a 2D, baseado em papel, mesmo que seja geometria de CAD. Então, quando a gente passa para o objeto paramétrico, quando a gente passa para o BIM, a gente muda quando fala muda em processo, estamos mudando o processo, então os nossos contratantes têm que saber isso. Em relação ao prazo que você perguntou, é um desafio, né? Obviamente, a gente entrega 10, 12 projetos por mês no nosso escritório para a nossa sobrevivência, senão a gente não consegue sobreviver, e a gente tem que ter um alinhamento de prazo muito forte. Realmente, essa questão do fluxo, né? Quando você trabalha com CDE e você tem um fluxo de trabalho semanal, você já tem na sua equipe a orientação que toda semana a gente vai ter que postar o modelo. O modelo WIP, o Publish, a gente vai ter que postar. Então, o tempo inteiro tem uma programação dentro da equipe com todos os trabalhos que dão para cumprir. E o mais importante é você ter essa programação e ser claro com o cliente, né? Saber o que vai dar para cumprir, o que não vai dar para cumprir. E o cliente, por outro lado, entender isso, né? Com relação à experiência internacional, fantástica, assim, a gente está num processo de internacionalização da empresa, a gente sou vice-presidente da ASBEA, lá na ASBEA a gente tem um guia, que agora é o 3º fascículo, que vai ser lançado aqui no BIM, no BIM Fórum a gente vai ter também o de contratação, o nosso é mais focado em contratação privada, e aonde a gente fala exatamente sobre essa questão da capacitação do contratante. Tá? Isso é fundamental para estabelecimento do prazo, para estabelecimento das boas práticas, das regras, do entendimento que a gente tem que ter para fazer um bom BIM aí para todo mundo. Gostei do bom BIM. Bom BIM. Pedro, tem uma pergunta aqui da Caroline Kell. Quais são as métricas para chegar aos resultados apresentados? Ou vocês têm algum programa, por exemplo, de indicadores, né, que eu acho uma pergunta bastante interessante, quando a gente fala em tangibilizar os ganhos efetivos do BIM, né? Sim, a gente, como eu falei, a gente tem equipe dedicada, né, que fica só desenvolvendo os plugins para as automações. E essa própria equipe, ela também desenvolve metodologias para verificar se isso está sendo efetivo ou não. Então, a gente consegue monitorar, inclusive, os usos desses plugins que a gente desenvolve. Então, a gente, via BI, a gente consegue monitorar quantos cliques cada plugin está tendo, e a gente também
antes da implementação, faz parte do desenvolvimento, a gente já dimensiona quantas horas a gente vai economizar com aquele plugin. Então, essa própria equipe dedicada, ela também faz, vamos falar assim, o trabalho de ponta a ponta. Ela desenvolve, mas também desenvolve a metodologia para monitorar se aquilo ali está sendo efetivo ou não. Então, é basicamente isso que a gente faz. Obrigado, Pedro. Tem uma pergunta aqui da Gabriela Sacramento, que ela não está direcionada a ninguém, mas eu acho que se aplica bem aí a Priscila. Como funciona a interface entre projetos e obra? A obra tem acesso aos modelos federados e consegue obter informações diretamente pelos modelos? Como é a aceitação e participação da equipe executiva? São várias perguntas, mas acho que você consegue. Num primeiro momento, foi mais difícil a visualização dos modelos BIM nas obras, porque eu brinco que a gente começou a pedir que os engenheiros, que são engenheiros sêniores, começassem a visualizar o BIM nas obras. E, na verdade, em um determinado momento, a gente mudou o mindset na empresa e começamos a mostrar os modelos para os mestres, que foi quando, sim, a gente começou a efetivamente utilizar o BIM na obra, porque é realmente quem utiliza o BIM no dia a dia ali, são os mestres de obras. Então, a nossa dinâmica que a gente faz hoje, a gente tem um aplicativo levinho, que carrega no celular mesmo. A gente, na área de projetos, federa o modelo e disponibiliza nesse aplicativo, onde o mestre de obras vai lá, baixa o aplicativo, abre e navega dentro desse aplicativo. Então, de uma maneira super fácil e simples. A gente tentou também aplicar com a visualização no computador, e a gente viu que a maneira mais efetiva é no tablet. Hoje a gente também disponibilizou tablet para eles, mas os que não têm tablet vai pelo celular mesmo, que é a maneira mais efetiva que o pessoal de obra tem utilizado. Então, a nossa dinâmica hoje é essa. Muito bom. Bom, agora vamos para uma nova rodada. Tem uma pergunta da DJ aqui, Arancíbia. Explicar qual equipe cria as regras de checagem e qual é o tempo de dedicação para essa tarefa. Bom, dentro da Roga nós temos uma equipe BIM de 2 pessoas, mas eu digo que é uma equipe realmente efetiva. A responsabilidade sobre os processos dos setores são deles mesmos. Cabe a nós apoiá-los. Então, um dos grandes apoios que a gente pode dar, sim, são as criações dessas regras, né? E elas servem como portões de abertura dentro de um processo de projeto, só que ele desbloqueia esse modelo a andar, não só para os próprios usos de projeto, e sim para vários outros usos, como orçamentários, planejamento, ou até obra, né? Então, o que a equipe de projetos tem que deter? Ela tem que deter, sim, o conhecimento do funcionamento e dos resultados dessa regra, porque ela vai ser responsável por julgar esse resultado. Então, o ser humano nunca deixou de existir, ele, na verdade, só foi movimentado o papel dele dentro do nosso processo. E a nossa equipe BIM é responsável por detectar essas necessidades que estão nesses setores, não necessariamente o setor de projetos é o único demandante por uma regra, né? Por exemplo, assim, uma regra que verifica níveis de informação mínimos para que eu tenha uma boa divisão de modelo e informação dentro do modelo para ser quantificado. É uma demanda orçamentária, é o setor de orçamento que demanda, mas cabe a nós criar essas regras, criar esses mecanismos e colocar eles à disposição da equipe de projetos para checar durante o processo de projeto e aí auxiliar, inclusive, no processo de inserção dessa regra e uso dessa regra junto ao setor de projetos. Então, esse é o papel da equipe BIM a ser feito. Nada melhor do que essa equipe, inclusive interna, lógico que com auxílios, né? Alguns auxílios, a gente tem sim auxílio do próprio fabricante em nos auxiliar em entendimento de uma regra específica ou alguma falha que possa estar acontecendo para ser ajustado, mas é responsabilidade dessa equipe de BIM em detectar essa necessidade, fazer essa regra e botar ela para operar junto ao time que vai ter que garantir o resultado dessa regra, né? Então, é assim que a gente tem atuado com relação a isso, e isso gera mecanismos, inclusive, para métricas de qualidade, por aí vai. Poderia discorrer muito sobre isso aqui ainda, mas esse é o trabalho sobre as regras em si. Maiara, nós temos uma pergunta um pouco mais delicada, talvez. Vamos falar de dinheiro, né? Como é que a Rotas tem enxergado essa questão dos honorários de projeto, né? Uma vez que a gente já falou do prazo, mas tem a questão dos honorários em si, né? Existe uma grande discussão no mercado, não existe tabelas, etc.
Então, eu queria um pouquinho da tua visão aí da Rotas, por favor. Claro. Bom, essa é uma pergunta, embora delicada, acho que bastante relevante, né? Discute-se muito isso e nós, como contratantes, nós acabamos sempre tendo aquela, como eu posso dizer, aquela dupla visão, né? A gente quer um melhor projeto com um maior nível de detalhes, com um melhor nível de informação, mas nós temos a responsabilidade da viabilidade do empreendimento, né? Nós temos a responsabilidade, como qualquer empresa privada, de lançarmos um empreendimento visando o lucro. Como eu comentei com vocês em relação à questão da mudança organizacional de cultura, né? A gente entende hoje, a Rotas entende hoje que ela está passando por um momento muito importante de transição, né, na busca de parceiros, em manter os parceiros que já existiam do passado e que conseguiram acompanhar, né, o ritmo de crescimento e busca de informação, busca de conhecimento BIM, estão conseguindo se adaptar. E a Rotas está passando por um momento também de buscar, né, novas parcerias, novos fornecedores e entender que, se nós queremos uma informação num nível melhor do que nós praticávamos, nós vamos ter que entender que os nossos projetistas, o nosso mercado, ele também vai precisar ser remunerado da forma como ele precisa, né? Então, a gente entende que a gente não está hoje mais num nível que há muitos anos a gente já passou de contratar o projeto mais barato ou contratar o gerenciamento mais barato, porque a gente vai receber só um DWG, a gente vai receber prancha, nem precisa fazer tanta prancha porque eu quero um projeto mais barato. Hoje a gente tem uma política de contratação de avaliar, obviamente, não apenas o menor preço, né? A gente tem uma política de avaliação dos nossos fornecedores, a gente contrata pelo escopo de serviço, é um processo de padronização desse escopo de serviço, e a gente, de fato, está buscando os melhores que conseguem se adaptar ao nosso processo, que ainda está crescendo em termos de maturidade BIM. Eu acho que isso é algo bem importante para a gente falar como contratantes, né, da construção civil, como a gente precisa buscar esses parceiros e muitas vezes incentivá-los, né, como foi muito bem colocado, assim, poxa, tem um curso, vamos fazer um curso junto, vamos fazer uma formação juntos para que você, meu fornecedor, possa me fornecer bem, não só a mim, Rotas, mas também a outros parceiros aí do mercado, e quanto maior a concorrência, eu acho que melhor a qualidade para todo mundo. Excelente. Gente, por mim, a gente ficava aí o dia inteiro falando, e assunto eu tenho certeza que não vai faltar, mas nós temos uma premissa de tempo no painel. Eu só queria pedir para cada um dar uma mensagem final, né, de 1 minuto, rapidinho, só para fazer um encerramento e passar uma opinião, o que queira que vocês têm aqui no espaço para poder compartilhar com o nosso público aí. Pode ser para Miriam? Miriam, você está na sequência aí. Eu acho que o mercado crescendo no BIM, todos crescem juntos. A gente vê muita resistência em passar modelo, tal. Isso lá na década de 90 a gente via a mesma coisa acontecendo com o CAD. Eu tive a oportunidade de estudar fora, onde eu vi vários players do mercado trabalhando juntos, passando números juntos. Então, a gente tem que passar isso para o mercado, não esconder. Tem que ser transparente. O BIM vem para a transparência. Hoje foi falado isso largamente aqui na entrada. Então, vamos buscar alargar, vamos buscar espalhar essa informação, e quanto mais a gente espalhar, quanto mais a gente desenvolver tanto os contratantes, executores, projetistas, mais o nosso mercado vai se desenvolver em BIM. Então, a gente já tem muitas iniciativas, BIM Fórum aqui, excelente, né? Tá com uma gestão excelente aí, para a gente poder aproveitar todas essas oportunidades. Obrigado. Pedro? Bom, eu acho que é importante falar que, primeiro, como eu achava que 8 anos era muito tempo, mas a gente viu até casos de mais tempo aqui, né? Então a caminhada é longa. Acho que investir em capacitação, suporte, equipe dedicada em BIM é importante. Eu acho que isso, o resultado disso de longo prazo, a gente usar disciplinadamente a metodologia, todas as informações que ela está gerando, todos os dados, e o que a gente vai conseguir fazer com esses dados no futuro, eu acho que a gente vai dar uma virada muito grande na eficiência do mercado como um todo. Então, eu acho, como mensagem final, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Obrigado. Priscila?
Eu acho que meu principal recado é não desistam. Não é fácil, acho que todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo aqui deve passar por isso também. Às vezes a gente começa, vai dar errado, começa de novo, vai dar errado, começa de novo, mas vai ter uma hora que vai dar certo, e eu acho que a gente está só numa virgulinha do potencial que a gente tem com tudo isso. E estamos fazendo um pouquinho só do grande potencial que a gente pode chegar. Então, eu acho que é isso. E vamos trocar bastante informação, porque às vezes está todo mundo batendo a cabeça na mesma coisa. E às vezes um bateu a cabeça, o outro vai começar, já pega a experiência daquele para a gente tentar evoluir o mercado como um todo, porque sozinho ninguém vai conseguir. Vamos juntos, todos, fazermos a diferença. Com certeza. Bom, pessoal, a grande ideia do BIM Fórum é justamente o congraçamento, né? Vocês se aproximarem dos debatedores, dos palestrantes e aprender e ensinar junto. Eu acho que essa é a grande tônica. Então, para o pessoal que mandou perguntas, não se sintam abandonados, nós vamos tentar enviar para o próprio fórum, distribuir para quais estejam endereçados e publicar de alguma forma para que todos tenham conhecimento aí das respostas e todo mundo saia aprendendo aqui.